Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Que o Senhor me faça canal de bênção para a tua vida, para a tua família. Que o Senhor fale com você, que o Espírito Santo de Deus me use para falar com você. Você que está precisando de respostas de Deus, você que está agradando a Deus, que tem um bom coração, Deus está falando com pessoas hoje. Ele vai te elevar, ele vai usar pessoas, ele vai usar uma pessoa para te elevar de lugar. Olha, quando Deus escolhe, há muita fofoca com o seu nome, há muita discordância com a sua vida, porque quando Deus escolhe uma pessoa, ela chama a atenção, mesmo ela sendo uma pessoa simples, mas a simplicidade do coração vai te elevar. Olha só, tem pessoas que vão receber uma grande surpresa da parte de Deus para que ela continue uma obra de Deus, para que ela não pare. Porque o povo de Deus precisa, em todos os lugares temos líderes. Todos os lugares. Você vai em um lugar, em uma empresa, ela tem um dono, ela tem um líder, ela tem o presidente, enfim, tem hierarquia. A história de Neemias é bem assim. Neemias, copeiro, trabalhando para o rei, e ele era um homem de confiança, porque para trabalhar como copeiro tinha que ser uma pessoa de confiança, para que não envenenassem o rei. E ele era copeiro, primeiro ele experimentava as coisas antes, então ele já colocava a vida dele em risco pelo rei. E o rei um dia viu Neemias triste e ele perguntou: por que você está assim? E Neemias falou. Mas quando Neemias falou para o rei que tinham incendiado que os muros de Jerusalém tinham sido incendiados, tinham sido derrubados e várias casas, e o povo dele estava sofrendo muito, por isso que Neemias estava abatido. Então, Neemias, ele estava com uma vida, cuidando da vida dele, ele estava fazendo o trabalho dele, não estava faltando nada, mas ele pensava no coletivo, ele queria fazer algo mais, porque ele não gostava de ver o sofrimento do seu próximo, do seu povo que Deus colocou amor no coração de Neemias para fazer uma grande transformação, tanto na vida de Neemias como na do povo. Então, aquilo que você tem dentro de você é o que Deus vai usar para te erguer, para te elevar. Você vai sair de um lugar de simplicidade para subir mais um degrau na sua vida, porque olha o que aconteceu com Neemias. Neemias foi tirado daquele lugar, orou a Deus, orou, ele recebeu todo o favor do rei para reconstruir os muros de Jerusalém e casas, pessoas que estavam sem suas casas, e os muros foram reconstruídos. Agora, para que isso acontecesse, tinha que ter um homem de Deus. Para que coisas hoje aconteçam, tem que ter pessoas de Deus em lugares altos, em lugares de favor de Deus, porque às vezes os outros olham para você e falam: mas essa aí é cheia de sonhos, cheia de boa vontade, mas nada acontece na vida dela. Não tem jeito, porque ela não vai mudar. Mas quem muda a situação não é o homem. Quem escolhe você não é o homem. Você, homem de bom coração, você, mulher de bom coração, Deus está falando com pessoas hoje que vai colocar em um lugar elevado. Olha o que está acontecendo no nosso mundo nos dias de hoje. Tem muitas pessoas ruins em lugares elevados. Temos que dar glórias a Deus quando Deus ergue um homem e uma mulher de Deus, seja na política, seja
na medicina, seja na medicina veterinária, na medicina humana, seja em qualquer área da nossa vida, em uma empresa, em uma igreja, pessoas boas, porque em todas as instituições tem pessoas más intencionadas e tem pessoas que têm um coração bom, vontade de mudar a vida de pessoas, mudar o coletivo, melhorar o coletivo. Ela faz aquilo com muito amor, querendo mudar a vida de pessoas, querendo mudar a vida de animais. Porque tem pessoas que dão sua própria vida para mudar uma situação que é muito difícil para os necessitados, para os desesperados, para os desamparados. Imagine aquele povo em Jerusalém com os muros derrubados, porque o que protegia o povo naquela época eram os muros. Os muros protegiam de assaltos, de destruição, de guerras. Eles tinham um muro, tinha que ter um muro, e os muros foram derrubados. Então Jerusalém estava à mercê da maldade dos outros, mas Deus se compadeceu do seu povo e levantou um grande homem. É sempre assim, Deus levanta pessoas, homens e mulheres de bom coração, que são confiáveis e que têm o pulso firme para que comece uma obra e não largue na metade, porque o trabalho não é tão simples, o trabalho é árduo. Às vezes no meio do caminho tem pessoas que desistem, mas aqueles que Deus escolhe, por isso que muitas pessoas falam, com quem tem uma coisa pequena em suas mãos, com quem tem Neemias, veja mesmo, Neemias, ele não era um administrador de uma empresa, ele era um copeiro, mas ele administrou toda a obra. Deus deu espírito de governo para ele. Então Deus nos dá espírito de governo e não escutamos a voz do inimigo, daqueles que falam, para com isso, você está no caminho errado, pare com essa obra, você não vai fazer isso porque você não vai conseguir. Aí quando você fala que vai continuar em um projeto, que vai continuar sendo bom, que vai continuar fazendo as coisas certas, aí as pessoas começam a ter raiva. Aí o inimigo usa aqueles que têm o coração ruim para atrapalhar a obra que Deus te entregou. Aí manda um recado para você, vem aqui que a gente precisa conversar sobre aquilo que você está fazendo. Aí existe uma boa intenção, sempre existe assim, uma boa intenção por trás do mal, querendo te desviar do caminho, como foi Sanbalate, Tobias e Gesem com Neemias. Eles mandavam um recado e Neemias, olha o que falou em Neemias 6, capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Cuidado com os encontros, cuidado com o que você escuta. Aquilo pode te desestabilizar. Pessoas que desestabilizam a vida das outras, com desânimo, com você não merece isso está sendo árduo, isso está sendo pesado para você desistir no caminho. Sempre para chegar à vitória, para chegar ao bom êxito, as pessoas passam por sofrimento. Quando Neemias começou aquela obra, não foi tão simples assim. Aqueles homens tinham que trabalhar dia e noite, sem parar, mas tinha um líder, e esse líder tem que ser você. Essa pessoa equilibrada tem que ser você, porque Deus te escolheu para equilibrar a tua casa, para equilibrar as finanças e para que o teu equilíbrio no teu trabalho, o lugar que Deus vai te levar, vai te elevar, você saiba administrar, porque a administração começa conosco. Neemias tinha uma postura perante o rei, Neemias não vivia de bagunça, Neemias tinha uma postura elegante, fiel ao seu rei, respeitava o rei e nunca teve de cara feia,
Por isso, quando ele estava triste, o rei perguntou, e ele chorou, pediu a Deus que falasse com o rei, que o rei, que Deus usasse aquele rei para que fosse bondoso com Neemias, para abençoar Neemias, para que ele ajudasse o povo. Ele não foi pedir para ele foi pedir para um povo. E Deus elevou Neemias de cargo. Deus colocou Neemias no lugar de exaltação, porque todos reconheceram a mão de Deus através de Neemias. Olha o que falou. Eles insistiram. Os inimigos de Neemias ficavam pedindo, mandavam vários recados para que ele parasse o muro e que fosse conversar com ele. Depois ele foi ameaçado. Então Neemias falou: não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Tem pessoas, cuidado com os mensageiros sutis, aqueles que vão pesquisar como é que está a tua vida para falar para os inimigos. Porque tem pessoas que elas, por nada, nem precisa pagar. Elas vão querer saber da tua vida para entregar para os outros, para levar para os outros. Deus está falando com pessoas para ser prudente. Cuidado, porque tem os infiltrados. Veja, no meio, até na vida de Jesus, teve o Judas, que estava infiltrado. Cuidado com o Judas da sua vida. Você deve silenciar para você evitar que pessoas estejam profetizando contra a sua vida. Porque tem pessoas que falam: ela está pensando que vai mudar de cargo, vai nada. Ela está pensando que esse lugar que ela tem vai crescer, não vai. Aí está repreendido em nome de Jesus, porque no final todos sabem que foi Deus que te deu e que ficam todos com medo. Todos ficam com medo, porque quando Deus faz, Ele faz tão bem feito, a obra é tão grande, é tudo tão poderoso, que não tem como esconder que foi Deus que te entregou, que é Deus que está mantendo, e não adianta o inimigo se levantar, porque levanta para cair. E o que foi por um caminho bate em retirada por 7, porque é a palavra de Deus. Quando Deus ergue, basta você dizer: eu recebo essa grande obra na minha vida. Eu recebo, eu vou ser fiel ao meu Deus e só vou ouvir a voz de Deus. Eu não vou ouvir vozes que não são de Deus, como ele falou. Neemias falou: esse que foi enviado não foi enviado por Deus. Então, por isso que precisamos de discernimento espiritual, para que nós saibamos quando vem da parte de Deus e quando uma pessoa está em lobo em pele de cordeiro. Muito cuidado, coração sempre ligado ao Pai, porque o Pai te justifica em qualquer lugar. Você não precisa ficar se justificando. Eu tenho que fazer isso por isso. No trabalho, quantas pessoas ficam se justificando porque outras que são más não são fiéis ao seu trabalho e não querem que eles sejam. É em uma comunidade, é em um trabalho comunitário, a pessoa está se doando e os outros ficam: por que você vai fazer isso? Depois você vai receber o mal em troca. Você não adianta fazer por esse povo, que esse povo não vai te recompensar depois, não vai ter reconhecimento. Você só faz e depois você fica... Depois ninguém vai te valorizar. Não busque a valorização humana, busque a valorização de Deus. Busque a fazer o seu propósito, porque é nele que Deus te sustenta. Porque quem nos sustenta aqui na terra é Deus, não é outro homem, outra mulher igual a nós. Quem nos sustenta é Deus. Então, quem vai te elevar é Deus. Quando o muro ficou pronto, no 25º dia de Eliú, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com
o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Olha, é isso que eu estou te falando. Quando esse povo que te critica, essas poucas pessoas te criticam e querem te atrapalhar, dizendo que amam você e que é para o seu bem, cuidado. Aquilo que queima dentro de você, aquilo que Deus te colocou para você fazer, que você vê que vai ser bom para você, que isso te faz bem, porque foi Deus que colocou dentro do teu coração e que vai fazer bem para muitas pessoas, para animais, para pessoas idosas, para pessoas, sabe, tem pessoas que têm sonhos e projetos elevados para ajudar a humanidade e tem outras que ficam falando, você é sonhadora, você não vai longe, você só fica assim, esse povo não merece. O povo de Deus merece o nosso respeito. O povo de Deus precisa melhorar a situação e precisa de líderes na saúde, nas igrejas, bons líderes, pessoas que amam verdadeiramente o seu povo, líderes bons na política, para que a vida do povo seja transformada. Que Deus te use, meu irmão, minha irmã, que te capacite e te coloque em um lugar alto, que te conceda vida longa com saúde e que você não olhe para a oposição nem para os problemas, olha para Deus, porque todos vão ver a grande obra que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai te elevar de lugar. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Toma posse e não para a tua obra, não presta atenção em quem não te ama e só quer te destruir. Deus vai te colocar no lugar de honra para a glória dele e para ajudar o povo dele. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Ó Pai, eu também te peço por todos os indefesos, por todos aqueles que estão passando por uma injustiça muito grande, passando por maus tratos, crianças, animais, idosos, pessoas indefesas, pessoas que são dependentes física, que precisam de um socorro. Liberta, Senhor, envia pessoas valorosas para tirar outras de cativeiros e libertar crianças e animais e idosos em situações de risco. E é em nome do Senhor Jesus que eu te peço também, Pai, nos livra do homem sanguinário, dai-nos o livramento de morte, nos concede vida longa com saúde, tudo para a tua glória, nos livra de todo o mal, da perversidade espiritual, afasta de nós todo o mal e coloca pessoas boas em nossos caminhos, coloca boas conexões e nos leva a lugares altos para ajudar teu povo sofrido, teu povo que precisa de um renovo de cura e libertação. E é para a tua glória, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.